Olá, queridos irmãos e amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do curso básico de Umbanda, do médium Leonardo Montes. Eu sou Adriano Gobi e hoje faremos a leitura do capítulo número 25. E o título desse capítulo é o Sacrifício Animal. O tema de hoje é um tema bem polêmico, mas muito importante de ser tratado. E antes de nós começarmos, eu peço licença só para comentar que no início desse capítulo colocado um vídeo, um link para um vídeo no YouTube do pai de santo Alexandre Comino, que a maioria das pessoas deve conhecer, e que vale muito a pena assistir. Então, estou fazendo esse parênteses para que vocês não percam essa oportunidade. É muito esclarecedor, é um vídeo pequenininho, tem 1 minuto e pouco só de duração, mas é bastante interessante, vale a pena, ok? Então vamos lá. O sacrifício animal, abate religioso, não é um fundamento da Umbanda, de tal forma que a maioria das casas de Umbanda não o pratica. Entretanto, se o sacrifício não é um fundamento, isso é, não é um princípio básico, por que algumas casas o fazem? Para a gente entender um pouco melhor, vamos ter que falar um pouquinho aqui da história. Entre as instruções deixadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas e praticadas ainda hoje na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, não consta o sacrifício de animais. É por esta razão e pelo fato dos registros das primeiras casas de Umbanda não mencionarem o sacrifício, que podemos afirmar com segurança que o sacrifício animal nunca fez parte dos fundamentos da religião. Conforme já dissemos anteriormente nesse estudo, a Umbanda nascente se aproxima muito mais do Espiritismo do que dos Candomblés. Essa aproximação começou a se diferenciar no final da década de 1940, quando a Umbanda começou a se popularizar e os dirigentes dos terreiros, sentindo necessidade de buscar mais informações sobre o culto aos orixás, se aproximaram das casas de Candomblé, especialmente o Queto. Assim, muitos dirigentes de terreiros acabaram se iniciando também no Candomblé, sem abandonar seu terreiro de Umbanda, dando origem a uma, entre aspas, vertente de Umbanda, chamada frequentemente de Umbanda traçada ou Umbandomblé, que nada mais é do que a mistura da Umbanda com o Candomblé. Nessas casas, é comum o dirigente realizar o sacrifício animal que aprendeu no Candomblé, pois ele trouxe para dentro da sua casa de Umbanda um fundamento que, essencialmente, não pertence a ela. Consumo de carne. Para boa parte das pessoas na sociedade brasileira, o sacrifício animal beira o repugnante. Não raro, as pessoas ficam indignadas quando ouvem falar no assunto e com muita frequência pipocam na internet polêmicas sem fim sobre isso. Contudo, para boa parte dos brasileiros, esta repugnância é realmente uma hipocrisia sem tamanho, tendo-se em vista que boa parte dos brasileiros que são contra o sacrifício animal consomem carne regularmente. Gente, olha, eu peço licença, mas existe um outro link aqui muito interessante, destacando a palavra hipocrisia,
e ele nos remete a uma postagem lá no Facebook. Eu gostaria de ler um pedacinho dela, apesar de não fazer parte originalmente, né, do texto original aqui do nosso capítulo, né? Tem só o link. Mas vamos lá, eu considero que seja muito interessante. Vejam que questionamento bacana. Faz sentido proibir o sacrifício de animais em rituais religiosos, quando nos grandes abatedouros animais são tratados de modo desumano? Católicos comem peru no Natal, peixe na Semana Santa, alimentos com carne são vendidos em quermesses. Isso também não deveria ser proibido? Várias igrejas evangélicas possuem cantinas onde também se vende alimentos com carne. Como proceder em relação a isso? Essa carne também vem de animais sacrificados. E aí, não é um questionamento interessante? Vale a pena, né, refletir um pouquinho a respeito disso. Mas vamos voltar à nossa leitura. Dói a consciência saber que uma casa pratica o sacrifício animal, mas não dói o mesmo tanto na hora do churrasco ou na fila do açougue. Então reflitamos. Essa ideia de um sacrifício animal, num ritual religioso, soa de maneira tão asquerosa? Por que não parar de comer carne, já que os animais são sacrificados simplesmente para atender aos nossos apetites? Ixi, foi um puxãozinho de orelha, hein, gente? Mas vamos lá. O sacrifício. A primeira coisa a ser dita sobre o sacrifício animal em relação às casas que o praticam é que o animal costuma ser melhor tratado do que os que se encontram no campo para servir de bife à mesa. E foi feito aqui entre parênteses, né, pelo autor, pelo Léo. Eu trabalho no campo e sei muito bem disso. Continuando. O animal que será sacrificado é visto como um ser a ser sacralizado. Portanto, um ser que merece todo cuidado e respeito. Há um sentido religioso na concepção do sacrifício, que pode ser de difícil compreensão a quem esteja de fora. Contudo, recomendo que esse assunto seja pesquisado por quem desejar maiores aprofundamentos. Acredita-se que o sangue do animal possua axé. Lembrando que o axé é uma espécie de energia divina. Quando o animal é sacrificado e o seu sangue é ofertado aos orixás, esse axé circula e é absorvido pelas pessoas presentes, gerando mais vitalidade, saúde, paz, prosperidade e por aí vai. É certo que há um sentido mais profundo. E aqui, pessoal, foi colocado mais um link que nos remete ao YouTube. Vou só ler aqui para vocês o título. Orô e Axé, a lógica e a função do sacrifício animal no candomblé. Também recomendo, vale a pena vocês darem, né, um confere lá, porque é bem interessante esse vídeo. Então vamos lá. Contudo, para a análise que estamos fazendo, este conceito é o suficiente. Quando estas casas realizam sacrifícios, estes ocorrem sempre em determinadas cerimônias específicas, que não ocorrem a todo dia ou a toda hora. Assim, não ocorre uma carnificina. Claro, né, elas podem ocorrer em casos sem fundamento, mas existe um abate religioso, sendo a carne do animal preparada e depois servida à comunidade. Em certas regiões do Brasil, onde predomina a pobreza, a única fonte de carne
provém dos terreiros, que realizam sacrifício religioso e distribuem a carne para as pessoas do entorno. Você sabia disso? Interessante, hein, gente? Vivendo e aprendendo. Assim, trago essas informações não para defender o abate religioso, mas para que o debate não se polarize em discursos rasos, frequentemente repetidos sem maiores reflexões. Sacrifícios na Umbanda. Nunca realizei um sacrifício animal, e olha que eu como carne, e nunca participei de um ritual que o exigisse. Na doutrina que praticamos, cuja concepção a este respeito a maioria dos terreiros compartilha, não há o menor sentido em sacrificarmos um animal. Jamais conversei com uma entidade que pedisse ou que dissesse que era necessário. Nossa casa nunca derramou uma gota de sangue, mas nem por isso eu odeio as casas que porventura o façam. Na verdade, nem penso nelas. Sigo aquilo que as entidades sempre me ensinaram. Não concorda? Então, não faça. Simples assim. É certo que o sangue possui axé, que interpreto como sendo um fluido vital. Contudo, existem outras formas de consegui-lo, como, por exemplo, as folhas, as bebidas, o fumo e tudo mais que os terreiros utilizam para as firmezas ou tronqueira e que substituem completamente a necessidade de sangue. Por esta razão, tendo em vista a quantidade de pessoas que as reflexões me oportunizam conversar, posso garantir que a imensa maioria dos terreiros de Umbanda nunca fizeram um sacrifício animal. Meus irmãos, aqui se encerra o nosso capítulo número 25. Grandes reflexões, hein? Vamos pensar a esse respeito. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!